Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou Jaqueline Carvalho, professora da EJA, e hoje a gente vai para o nível 1. Então vamos lá, a gente vai continuar hoje, tá? É uma continuação do assunto que a gente já tinha visto na aula passada, então a aula de hoje é só uma sequência, tá? Desse conteúdo. Então, para quem não estava aí na aula passada, né? Hoje a gente falou de agricultura e hoje a gente vai falar de pecuária, né? Então, só para a gente revisar um pouquinho aí. Então, na última aula, nós falamos sobre o espaço rural, né? Que é aquele espaço onde o homem vai transformar em prol de executar atividades básicas, no caso, a agricultura e a pecuária, tá? Então, é nesse sentido, né? Então, é o espaço de transformação humana e, no caso, para exercer atividades como a agricultura e a pecuária. Depois a gente falou um pouquinho sobre as técnicas agrícolas, sobre essa questão da tecnologia usada no campo. Falamos da agricultura tradicional, que é aquela agricultura extensiva, onde a gente tem técnicas mais familiares, com pequenas propriedades, né, voltada para o mercado interno de abastecimento. E a agricultura moderna, que é a agricultura intensiva, onde a gente vai ter aquela agricultura com uso de mecanização, uma agricultura com elevada produtividade e muitas vezes voltada para exportação, tá? Então, só para a gente lembrar aí um pouquinho o que nós tratamos na última aula. Bom, como a gente falou de agricultura na aula passada, hoje a gente vai falar de pecuária, certo? Então, é aí os dois principais tipos, né, de atividades que são exercidas na zona rural. Bom, então a pecuária, atividade econômica voltada para a criação de animais. Então a gente tem aí uma ampla, né, questão na criação desses animais, vários tipos de animais são criados, né, com o objetivo de uma atividade econômica ou até mesmo para subsistência de uma família. Claro que no Brasil a gente tem certos tipos de produtos que a gente vê com maior facilidade nas fazendas, que são mais exigências do mercado, como por exemplo o gado, né, os suínos. A gente tem também ovinos, caprinos, mas a gente tem outros lugares do mundo que, por exemplo, os ovinos e os caprinos têm maior uso, né, que são criados com maior empenho, como por exemplo na Austrália, a gente tem lá os maiores rebanhos, né, de ovinos e caprinos. E depois a gente tem aqui no Brasil já é o gado. Pode ser utilizado por modelo de subsistência. Então, tem muitas pequenas propriedades, principalmente mais no interior do país, isso acontece também muito no interior do Nordeste, que a gente tem pequenas propriedades rurais familiares que usam a criação do gado para subsistência. Da mesma forma que a gente também tem uma agricultura de subsistência, que às vezes ali o dono daquela fazendinha acaba vendendo o excedente numa feira, né? Ele produz com a intenção de abastecer a família dele, mas aquele excedente ele acaba vendendo em algum local. A ideia da pecuária aqui para subsistência é a mesma, né? Criar gado para ter ali o leite, criar outro tipo de animal para ter ali a carne, para manter as necessidades da sua família, tá? Mas, aqui no Brasil, a agricultura ela tem um peso muito importante, né? Assim como a gente falou da agricultura também. É uma parte importante do nosso PIB. É uma parte muito importante do nosso produto interno bruto. Então, boa parte das riquezas produzidas dentro do Brasil, elas advêm desse processo da agricultura e da pecuária, tá? Então, são questões muito importantes. Então, vamos lá para o primeiro tipo, que é a agricultura tradicional. Essa agricultura tradicional, ela tem menor produtividade, o gado, ele é criado solto e não ocorre melhoramento genético. É o que a gente chama de pecuária extensiva também, tá? Então aqui é a pecuária tradicional ou extensiva. Quando eu dei aula de agricultura, eu também usei esse termo, agricultura extensiva. A ideia é a mesma, é menor tecnologia e com isso a gente também vai ter uma menor produtividade. Não que ela não seja extremamente importante. Ela ocupa grande parte do nosso território, né? Aqui perto de Araxá mesmo, a gente tem várias fazendas nesse modelo de pessoas que fornecem leite para laticínios, né? A gente tem muito aqui a questão do gado do leite, que é um gado criado solto e que usa muito esse modelo de pecuária tradicional, né? Ou pecuária extensiva. É um gado que não vai ter tanto melhoramento genético. Hoje em dia, essa questão da genética na pecuária, ele é algo muito interessante e algo que é muito rentável também, né?
Por quê? Porque a criação de gado, aquelas matrizes geneticamente melhoradas, elas conseguem ser reprodutoras, né? Elas conseguem produzir espécies aí de alto padrão. E são gados caríssimos, né, gente? Gados que são aí matrizes que são levados para o mundo mesmo. O Brasil exporta essas matrizes de alto valor econômico, inclusive para outros países, e melhora, né, o desenvolvimento aí de várias raças. Então, aqui não é o caso, tá? Esse tipo de melhoramento a gente vai ver num outro modelo de pecuária. Então, nesse caso, é a tradicional. Bom, e aí a gente tem a pecuária moderna ou a intensiva, mesma coisa, tá? Pecuária intensiva ou moderna. Aqui o gado é criado preso ou confinado, né? Então, é o contrário do outro tipo de pecuária que a gente viu. Aqui na intensiva, esse gado vai ser criado preso. Ele tem uma produtividade elevada, né? Porque ele é o tempo todo colocado em um sistema onde é inserido ali recursos para que ele aumente essa produtividade. Uso de inseminações, medicamentos e uma alimentação balanceada, né? Essa alimentação balanceada faz que o gado atinja o peso necessário que aquele criador deseja, né? O uso de inseminações é justamente para poder fazer essas matrizes, para poder tirar a cria, né, desses gados que tem aí que passam por esse melhoramento genético. Então, por isso que eu falei, são matrizes bem caras, porque é envolvido, né, na criação desses animais, uma tecnologia bem cara, né, uma tecnologia aí que demanda, então, altos investimentos. Então, a gente não pode esquecer dessas duas modalidades que a gente aprendeu. A pecuária extensiva, que é a tradicional, e a pecuária intensiva, que é a moderna. Então, a extensiva com menor tecnologia e menor, né, a questão da produção, e a intensiva, que é a maior produção, mas em contrapartida você vai ter aí um alto preço, né, para manutenção dessa pecuária, mas gente, que vale a pena, porque ela também é muito rentável. Bom, pessoal, como a gente estava falando então, essa questão da tecnologia, né, aplicada à pecuária, então olha só, o melhoramento genético animal visa por meio da seleção e do acasalamento promover combinações genéticas favoráveis no rebanho para aumentar a produtividade e o retorno econômico. Então, essa ideia do melhoramento genético, como eu falei com vocês, é melhorar aquela questão das matrizes mesmo, né? Para que as matrizes genéticas, elas acabam sendo valorizadas e gere aí, né, futuras crias, futuros filhotes com esse melhoramento genético. Então, hoje existem uma série de pesquisas, enfim, cursos específicos para as pessoas que querem se especializar e lidar com esse tipo de tecnologia. E aí, a gente vai só melhorando essa questão da lucratividade no meio da pecuária. Bom, agora a gente vai falar aqui de uma questão de economia, né? A gente vai começar a trazer essa ideia da pecuária para a economia e para a formação do PIB brasileiro. Então, olha só, o Brasil é o segundo maior exportador de bovinos vivos do mundo. E aqui eu não estou nem falando da carne somente, mas sim de matrizes vivas, né? Então, olha só, a gente para onde vai a maior parte do nosso boi vivo? Então, a gente tem aqui países do Oriente Médio, então todos esses países aqui do Oriente Médio, aqui o Egito, a Arábia Saudita, a Turquia, né? Aqui o Iraque, o Irã, e olha só, e da onde sai esse gado, né? Então, olha só, do Pará, certo? Aí cerca de 64,4% do gado que é destinado a essa região sai do estado do Pará. A gente tem também aqui em São Paulo com cerca de 8,3% e aqui no Rio Grande do Sul um grande produtor, né? Aí na área da pecuária com 20%. E os demais estados contribuem com 5,3% da criação de gado e da exportação desse gado, né? Então, olha só, nos navios, cada animal fica confinado em um espaço de cerca de 1,55 metros, o que equivale a aproximadamente uma porta convencional. Então, vocês veem que não é um espaço muito grande, né? É a conta quase que de um animal, e eles vão dessa forma para esses outros países aí, que são os nossos clientes, né? Bom, as maiores participações nas exportações brasileiras de carne bovina. Boa parte como eu falei para vocês, do agronegócio brasileiro, né, da agricultura e da pecuária, uma parte desse percentual, né, do nosso PIB, vem então
da criação de gado e dessa exportação. E para onde a gente vai e qual tipo de produto, né, a gente está mandando para esses países. Olha só, a China, 56,47%. A China é o nosso maior comprador, né? A China é o nosso maior importador de diversos produtos, não só de pecuária, mas eu já tive a oportunidade de falar aqui com vocês em outras situações, né, de outros produtos que o Brasil vende em grande quantidade para a China, como minério, até aí a questão dos grãos, aí da agricultura, certo? E no gado não é diferente. Depois a gente tem aqui a Arábia Saudita, cerca de 2,9%, a Rússia, 4%, o Chile, 4,1% e o Egito, 5,33% desse percentual. Então, a gente nota aí os principais clientes do Brasil, né, na compra de carne, mas... no caso bovino, tá, gente? Porque a gente também vende muita carne de ave, né? A gente exporta muito frango, principalmente para a Europa, né? Para a União Europeia. Nós somos grandes exportadores de frango, mas aqui especificamente falando da carne de boi, a gente tem os nossos principais clientes e um destaque especial para a China, né? Então, aí, essa ideia, isso aqui é 2020, então é um dado ainda bem recente, então essa ideia da importância da China nas relações comerciais com o Brasil, e aqui a carne bovina é mais um exemplo. E aqui a exportação de carne de frango, como eu falei para vocês. A gente vende também muita carne de frango. O Brasil é muito dependente, né, desse setor para a construção, né, do nosso crescimento, aí, do nosso PIB. Então, olha só. A gente tem cerca de 17% são exportados para a União Europeia. Lembrando que a União Europeia aí é formada por 27 países na atualidade. A gente tem aqui 29% para os Estados Unidos. Gente, quando a gente pega as relações internacionais brasileiras, a maior parte está com a China e em segundo lugar com os Estados Unidos, tá? A gente tem uma parcela bem significativa de exportações para a China, né? E uma parcela, né, também significativa, mas em menor quantidade, para os Estados Unidos. E aqui a gente tem, então, aparecendo os Estados Unidos na compra de carne de frango. Então, os Estados Unidos em primeiro lugar, né? Depois a gente tem aqui a União Europeia, a gente tem aqui a Tailândia com 7% das importações, a gente tem aqui o Brasil com 31%. Isso é o consumo interno, né? É a carne de frango que é destinada ao abastecimento interno, que é a carne de frango que chega à nossa mesa, né? Que chega aí à mesa do brasileiro. Então, claro que boa parte de todos os recursos que são produzidos no nosso país ficam também para abastecimento interno e a gente exporta o que seria o excedente, mas é um excedente de grande monta, né? O Brasil produz visando mesmo as relações internacionais, visando as exportações. E 16% os demais países que nós temos negócio aí, que é uma fatia para cada um deles, certo? Então a gente vê a importância no cenário. No boi eu falei da China, agora no frango a gente trouxe aí os Estados Unidos e a União Europeia como nossos principais clientes. E a gente já teve algumas situações em que esses países boicotaram a nossa carne, utilizando de protecionismo, né, que é uma forma de proteger a sua economia interna. Então já aconteceu momentos aí na nossa história, e momentos recentes inclusive, em que esses países optaram por cancelar a compra desse tipo de produto do nosso país, alegando problemas, alegando contaminação, mas muitas vezes, gente, esses produtos não estavam de fato com esse nível de contaminação. Era uma forma desses países não comprarem do Brasil para proteger os seus produtores internos, né? Que é o que a gente chama então de protecionismo. O Brasil já sofreu sanções, por exemplo, da União Europeia com a carne de frango. Nós já tivemos toda a nossa carne, o nosso contrato de frango com o Brasil cancelados pela União Europeia, alegando que a nossa carne tinha, por exemplo, coliformes fecais. A gente já teve casos em que a China, por exemplo, no ano passado mesmo, passou aí cerca de 4 meses com as importações suspensas de carne brasileira, também alegando algumas questões de qualidade nessa carne. Então, muitas vezes, não é verdade essa questão da falta de qualidade ou essa questão de contaminação. É um mecanismo que eles usam para proteger internamente os produtores rurais deles, né? Mas aí o Brasil tem que ir à OMC, a Organização Mundial do Comércio, fazer aí as suas devidas reivindicações, tentar reverter esse cenário para que a gente possa voltar a exportar. No momento, a gente está aí com as nossas exportações abertas, tanto na carne de frango quanto na carne de boi, para esses países, certo? Bom, gente, então esse era o assunto que eu queria hoje trazer para vocês. Então a gente falou aí da questão da pecuária intensiva, da questão da pecuária extensiva,
Colocamos aí a tecnologia usada nesses setores, colocamos também a questão das nossas exportações de carne de boi e de carne de frango. Mas agora eu trouxe um exercício para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Primeira atividade. João é um pequeno produtor rural que tem um rebanho diminuto de vacas. Os animais vivem soltos no pasto e comem alimentos disponíveis na natureza. O pecuarista utiliza métodos tradicionais para a ordenha de vacas e emprega ferramentas manuais neste processo. O trecho acima exemplifica qual modalidade de pecuária. Então, diante dessa historinha aqui que a questão está te contando, né, do João, que ele cria gado, né, que ele tem poucos animais, que esses animais vivem soltos na fazenda, que ele faz uso de técnicas mais tradicionais. Isso nos remete a qual tipo, né, de pecuária? Letra A extensiva, letra B, a itinerante, letra C, a orgânica, letra D, a intensiva ou letra E, a nômade? Tem umas aqui que não são não, hein, gente? Qual é a resposta, então? Só um tempinho aí para vocês poderem pensar na resposta correta. Vamos, gente. Qual seria? Bom, gente, diante dessa historinha que a gente contou aqui sobre o João, a alternativa que melhor se encaixa seria aqui, olha, a pecuária extensiva, certo? Que é a pecuária que não faz uso de tecnologia e por causa disso também ela tem uma menor produtividade. Então, o João é um pecuarista da modalidade extensiva. Vamos lá, outras duas questões. Outra questão. Apresente duas características. Essa é uma questão discursiva, uma questão aberta. Então, vamos ver se vocês lembram. Da pecuária tradicional. Gente, quais as características da pecuária tradicional ou extensiva? Primeiro, pouca tecnologia empregada. Segundo, gado criado solto, certo? A gente ainda poderia colocar menor produtividade e voltada para atender mais ao mercado interno, ao país aqui internamente, certo? E duas características da pecuária moderna ou da pecuária intensiva. Vamos lá? Qual seria? Primeiro, uso de tecnologia, aquela questão dos animais geneticamente modificados, né? A questão da genética para melhoramento desse gado. O que mais, gente? Alta produtividade e muitos desses gados são exportados, visam aí o mercado externo, né? Porque tem uma elevada produtividade, são gados mais caros, né? E que geram mais lucro. Certinho? Bom, espero que tenha ajudado aí, né, nossa aulinha para você conseguir aí responder a essas atividades. Mas, gente, fica comigo que a gente ainda vai falar mais nesse conteúdo, tá? Então, o que a gente falou hoje? Nós falamos sobre a pecuária, a gente colocou aqui a pecuária tradicional, a pecuária moderna e a gente ainda falou um pouquinho das exportações brasileiras desse tipo de produto, certo? Gente, então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Não fica aí comigo que a gente ainda vai falar um pouco nesse assunto. Um beijo enorme para vocês, bons estudos, continuem se dedicando, um abraço enorme e até mais. Tchauzinho!